Aula 2, conectivos e operações lógicas, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui nessa aula? A gente vai apresentar as operações lógicas fundamentais, tá? Dadas pelos conectivos lógicos, que foi apresentado na aula passada. O e, o ou, o se, então, se somente se, o não. Tudo bem? O que são operações? Tá? Vocês já ouviram esses nomes, né? Principalmente na aritmética. A gente pega dois números, por exemplo, e opera eles e gera um terceiro número. Então vai para 2 mais 3, assim. Tá? Então são coisas de uma natureza que geram dois números que vai gerar um terceiro número. Então tem operação de mais, operação de menos, operação de vezes, né? Enfim. A gente vai fazer a mesma coisa com proposições. Então aqui é o nosso conjunto, né, numérico é um conjunto de proposições e as nossas operações vão ser dadas pelos tal dos conectivos lógicos aqui. Então a ideia é que a gente pegue, por exemplo, duas proposições, P e Q, e aí você vai gerar uma proposição nova chamada P e Q, né? Vai ter uma notação especial para isso. E aí a gente vai avaliar os valores. Por exemplo, eu sei que se P for verdadeira e Q for falso, o que vai ser essa combinação P e Q? Tá, então essa vai ser a operaçãozinha. Aí esses aqui são os operadores. Então a gente vai começar direto apresentando como que funciona, né? Quando a gente opera. O primeiro deles é o operador negação, tá? Então é o seguinte, eu vou ter uma proposição simples, eu vou chamar de negação dessa proposição P. Tá? Então eu tenho uma proposiçãozinha P. A negação dela é uma outra proposição cujo valor lógico é o oposto dessa primeira. Então a notação aqui vai ficar, eu vou pôr um tiozinho na frente, vai ser não P. Tá? Eu vou ler não P. Então a tabelinha é a seguinte, pessoal. Quando a minha proposição P original for verdadeira, a não P vai ser falsa. E quando a minha proposição original P for falsa, a não P vai ser verdadeira. Então ela troca o valor lógico. Tá? Vamos ver alguns exemplos, para ficar bem mais claro. Tá? Então, por exemplo, eu tenho minha proposição P. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Tá? Então, eu denotei por Pzinho aqui. Não P é a negação dessa proposição. Então, é o mesmo que dizer Belo Horizonte não é a capital de Minas Gerais. Tá bom? Então, veja, o que a gente sabe avaliando aqui? Por exemplo, eu sei que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, isso é verdadeiro. Quando eu aplico o conectivo de negação, o operador aqui, eu vou ter o valor lógico contrário. Tá? Então ele troca. Se é verdadeiro, vira falso. Se é falso, vira verdadeiro. Tudo bem? Outro exemplo. 2 mais 3 é igual a 5. Tá? Então aqui é usando símbolos matemáticos, essa proposição. Né? A negação é 2 mais 3 não é igual a 5, é diferente de 5. Mesma coisa, aqui é verdadeiro e ficou falso. Legal. Tem mais? Tem mais. Por exemplo, Neymar não é jogador. Aqui não especifiquei, mas seria Neymar, provavelmente não é jogador de futebol, né? Se eu já veio a frase original, né, ela já veio assim com uma negativa, né? Então, mas a negação dessa é tirar isso não, então ficaria Neymar é jogador, tá? Uma outra forma de escrever, às vezes, né, para não modificar a proposição original, por exemplo, você pode colocar essa frase aqui na frente, né? Esse seria o tio. Né? Até fica mais nessa formato aqui, né? Não é verdade que, aí você põe a proposição. Então você poderia fazer isso para as outras duas também, por exemplo. Não é verdade que 2 mais 3 é igual a 5. Não é verdade que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Né? Você tem o mesmo resultado aqui da negação. Tá? É uma outra maneira de negar uma frase. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Então aqui vamos supor que eu estava falando, né, que o Neymar não é jogador de futebol, então seria falso, e essa outra então seria verdadeira. Então o que é verdadeiro vira falso, o que é falso vira verdadeiro. Né? Fica bem tranquilo. Aqui eu quis fazer eu quero um exercício
né? E eu quero, talvez, que algumas pessoas tentem responder. Qual seria, em linguagem corrente, assim, né, a negação das proposições abaixo? Então, por exemplo, eu vou dizer para você, todos os animais comem ração. Essa é a minha proposição. Qual é a versão, né, qual é a negação desta frase? Tem alguém aí para responder? Então, veja, essas proposições são aquelas proposições categóricas, né? Essas são uma afirmação universal, por exemplo. Todos os animais comem ração. Como que eu negaria essa forma, essa proposição? Seria todos os animais não comem ração? Todos os animais não comem ração. Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa no chat, vamos lá. Não é verdade que todos os animais comem ração. Essa é uma boa saída. Né? Talvez vocês gostem de colocar, não é verdade que todos os animais comem ração. Agora, dizer que todos os animais não comem ração não seria a negação dessa frase. Tá, pessoal? Isso aqui eu estou me adiantando um pouquinho, porque a gente vai ver isso mais para o final do curso, mas é legal a gente entender aqui. Por exemplo, se você fizer o contrário da frase, porque eu estou falando assim, eu estou afirmando, todos os animais que existem, eles comem ração. Então a gente come ração também, a gente é animal, não. Então a gente sabe que não é verdade. Né? Se eu falar que todos os animais não comem ração, também não é verdade, né? Por exemplo, e também não vai ser a negação dessa frase. Nem todos os animais comem ração? Nenhum. Desculpa. A Ana Luísa falou, já guardei, nem todos os animais comem ração. E agora... Nenhum animal. Não vai dar errado. Esse nenhum animal come ração é o mesmo que todos os animais não comem ração. É a mesma frase. Uhum. Né? Todos os animais não comem ração é a mesma frase que nenhum animal come ração. Mas a verdade é que nem todos os animais comem ração. Essa seria a negação da frase. Porque a gente pode até analisar o conteúdo dela, né? Por exemplo, todos os animais comem ração, a gente sabe que é falso. Mas agora, se eu dizer que todos os animais não comem ração, a gente sabe que também é falso. Então, não seria a negação, né? Mas agora, nem todos os animais comem ração, isso é verdade. Então, só olhando o valor lógico, tá? Aí também faz mais sentido a gente dizer que, pelo menos assim, a gente sabe que existem animais que não comem, que comem ração, né? Ou que não comem ração. Então, bom, espero que tenha ficado claro. Existe uma maneira de a gente falar isso em teoria de conjunto, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Por exemplo, sabe, olhando essa questão A aí, da proposição R, né? Vamos olhar a S. Nenhuma fruta é roxa. Qual que seria uma negação, né? Nem todas as frutas são roxas. Todas as frutas são roxas, ou então algumas frutas são roxas, né? Legal. Então, acho que já estão pegando um pouco a ideia, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes no final. Algumas aves não voam. E aí, isso aqui é verdadeiro, né? Peraí, eu esqueci de analisar. Nenhuma fruta é roxa, é falso, né? Nem todas as frutas são roxas, é verdadeiro. Aqui, algumas aves não voam. Isso é verdadeiro, tá? Como seria uma negação dessa frase? Todas as aves voam? Todas as aves voam. Tá? Eu posso modificar a frase, no caso? É porque assim, eu tô meio que só tentando intuir vocês, sem entrar em muitos detalhes. Mas para a gente, existe um jeito prático de saber, né? Por exemplo, o que vai acontecer é que todos vai virar algum e algum vai virar todo. Tá? Então é meio que tem essa troca. E você vai negar o resto. Então, por exemplo, todos os animais comem ração. A negação seria, alguns animais não comem ração. Então, todo vira algum, e a outra frase, e dentro da frase você nega. Tá? Estou tentando só fazer meio superficial aqui, porque a gente só está querendo apresentar a negação
né? Mas é só um exercício. Então aqui, por exemplo, nenhuma fruta é roxa é a mesma coisa que dizer que toda fruta não é roxa, tá? É a mesma frase, nenhuma fruta é roxa, toda fruta que eu pegar não é roxa. Mas aí a negação ficaria, algumas frutas são roxas. Tá? Uhum. Poderia mudar dessa forma. Então, tem jeitos de falar, você pode falar nem toda fruta, mas é esse sentido, tá? Mas também é mais para você perceber que se você negar, meio que pegou o contrário, né? A gente pensa assim, se tudo animal come ração, nenhum animal come ração, a negação, o valor lógico não mudou. Então, além disso, a gente já percebe que não é uma negação. Então, tinha alguma coisa que tem que pensar, né? E ali nem todo, ou seja, alguns animais não comem ração. Então, é só um exercício aí para a gente ver. Tem que tomar cuidado em algumas proposições, tá? Mas Certo. a negação, ele é bem simples, tá? É só trocar o valor. Agora, na hora que a gente põe conteúdo, pode ser que tenha essas particularidades da fala. Pessoal, vamos passar para o próximo, então. O próximo conectivo é a conjunção, tá? Então, eu estou dando nomes agora para os conectivos, tá? Antes era e, ou, né? Não, C somente C, C então, mas agora eles têm nomes. Então, vai anotando, ó, anota lá, negação, tiozinho, faz a tabela. Agora a gente está no conjunção, chapeuzinho, tá? O circunflexo aí. Então, a conjunção, dadas duas proposições simples, P e Q, a conjunção é uma proposição composta, que a gente vai denotar por P, chapeuzinho Q, tá? E ela vai ser verdadeira quando as duas, a Pzinho e o Qzinho, for verdadeiro. E o restante dos casos vai ser falso. Então, veja, quando me dá duas proposições, eu tenho 4 casos. Ou as duas proposições são verdadeiras, ou uma é verdadeira e a outra é falsa, ou a primeira é falsa e a outra é verdadeira, ou as duas são falsas. Com a conjunção, o e, né, eu vou pegar uma proposição e a outra, ela só vai ser verdadeira, analisando como um todo, quando as duas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Se uma das duas for falsa, vai ser falso. Então aqui eu tenho uma é falsa, essa aqui é falsa, essas duas são falsas. Tá? Anotem aí a tabelinha. Eu vou passar para o exemplo. Para ficar mais claro, né? Então, por exemplo, o Neymar, aqui estou com frases com o Neymar. Por exemplo, o Neymar é jogador de basquete. Tá? E 2 mais 3 é igual a 5. Eu posso juntar essas duas frases e obter Neymar é jogador de basquete e 2 mais 3 é igual a 5. Essa é a conjunção de P e Q. Tá? E eu posso analisar se é verdadeiro ou falso, usando a tabela. Então, veja bem, Neymar é jogador de basquete, eu sei que é falso. 2 mais 3 é igual a 5, eu sei que é verdadeiro. Vou voltar na definição. Eu tenho que P é falso e Q é verdadeiro. Opa, pulei. P é falso e Q é verdadeiro. Eu estou aqui na tabela. Eu tenho esse caso e esse caso. Então eu sei que a conjunção é falsa. Tá? A tabela me diz isso. Mas é uma coisa que dá para intuir, né? Eu tenho que... eu estou interseccionando aqui, eu estou fazendo duas coisas, né? E eu estou afirmando que tudo é verdadeiro. Mas você sabe que Neymar não joga basquete, então toda essa frase tem que ser falsa. Mais um exemplo. A UFLA é uma universidade, Lavras é uma cidade. Ambas são verdadeiras. A conjunção é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então a UFLA é uma universidade e Lavras é uma cidade. Tudo isso é verdadeiro. Se você olhar na primeira linha da tabela, vocês vão ver que isso é verdade. Tá? Legal. Então aqui tem só um resuminho. Então a gente já viu negação, conjunção. Vamos mais, tem bastante ainda. Vamos falar das disjunção. Pessoal, é o ou, tá? Conectivo ou. Então, só vou ser repetitivo aqui, né? Mas qualquer dúvida, se está indo muito rápido, também vocês me falam. Conectivo de disjunção de duas proposições, P e Q, é uma proposição composta, que eu vou denotar por P, e vou falar, né? Vou ler P ou Q, né? Então vai ser
esse Vzinho aqui, tá? E ela, eu descrevo ela assim, da seguinte maneira, ela é uma proposição composta cujo valor lógico é falso quando P e Q são falsas, e verdadeiro, caso contrário. Então, veja, eu tenho duas proposições, eu tenho os 4 casos possíveis, né? Uma verdadeira, outra falsa, e assim por diante. Mas ela só vai ser falsa quando as duas forem falsas. Então, eu tenho esse caso para analisar. O restante é se uma das proposições for verdadeira, eu já sei que a conjunção das duas é verdadeira. Tá? E faz sentido, vamos tentar criar uma intuição sobre isso. Então, anotem aí, né, a tabela. Não sei se está muito rápido. Mas vocês já perceberam, se tiver duas vocês podem fazer uma tabela só, né? Vocês colocam essas duas primeiras colunas e aí faz, estende tudo aqui, coloca P e Q, P ou Q, depois vai aparecer a condicional e o sem somente C. Podem fazer tudo numa tabela só. A negação faz separado, porque eu só preciso de uma proposição. Então, por exemplo, a Bélgica fica na África e 5 é um número primo. São duas proposições. Tá? A conjunção fica, a Bélgica fica na África ou 5 é número primo. Então, vou facilitar aqui. A Bélgica não fica na África, então isso aqui é falso. Mais 5 é primo. Esse é verdadeiro. Quando você olha para a conjunção, para a disjunção como um todo, né, isso tudo é verdadeiro. Porque um dos casos é satisfeito. Por exemplo, a Bélgica fica na África, ou 5 é primo. Isso é verdade, 5 é primo. Então, toda essa frase a gente considera como verdadeira. Você pode olhar na tabela a verdade. A gente tem P falso, Q verdadeiro. P falso, Q verdadeiro, a gente está aqui na situação, então é verdadeiro. Tá? Então só vai ser, meio que você só tem que saber a exceção, né? Tipo, só vai ser falso quando as duas forem falsas. Mais exemplos? Mais exemplos. Terra é uma estrela, São Paulo é um país. Tá? Ambas são falsas. Então, se eu falar, Terra é uma estrela ou São Paulo é um país, tudo isso é falso. Tá? Então, isso foi a disjunção, ou, conectivo ou. Tá? A gente tem um tipo diferente de disjunção, tá? Que é o disjunção exclusiva, ou exclusivo. Tá? Então, mais uma vez, né, a gente tem aqui duas proposições, Pzinho e Qzinho, e nesse caso, a notação vai ser o mesmo do ou aqui, só que vai ter um tracinho para distinguir do ou. E olhando a tabela aqui, vão ser dois casos onde que vai ser possível que a proposição composta aqui seja falsa. Quando ambas ocorrerem e forem verdadeiras, ou ambas forem falsas. Ela só vai ser verdadeira, esse tipo de proposição composta, quando uma das duas for verdadeira. Tá? Vamos lá num exemplo, acho que vai ficar claro. Então anotem aí também, né? Dá para anotar aí rapidinho. Exemplo. Só vai ter um exemplo aqui no caso. Considera as proposições simples, né? Eu tenho que a Maria Paulista e a Maria Mineira. Tá? Então a pessoa nasce numa cidade, numa maternidade. Então não vai nascer numa divisa de maternidade. Ou ela vai nascer num estado, né? Então não tem como as duas condições serem satisfeitas. Então, por exemplo, se eu pegar a Maria é paulista ou mineira. Né? Se eu supor que as duas coisas são verdadeiras, isso não é verdade. Né? Porque não tem como ocorrer isso. Então esse é o tipo do ou exclusivo. Ou é uma ou outra coisa e não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? E se não acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, se não acontecer as duas coisas, né, também é falso. Mas se acontecer uma das duas, tá? Toda a expressão é verdadeira. Então, se eu conhecesse a Maria e ela é de São Paulo, por exemplo, essa frase seria verdadeira, porque ela é paulista, mas ela não é mineira. Agora, se eu supor as duas ao mesmo tempo, uma exclui a outra. Tá? Então, esse ou é exclusivo. Tá? É esse aí. Então, você tem duas coisas que uma exclui a outra. Esse é o exemplo que eu tenho. Só para refrescar aqui, o ou inclusivo, né? Por exemplo, a Maria ela pode ser professora ou astronauta. Ela poderia ser as duas coisas.
tá? Esse é o ou inclusivo, que é o que a gente vai trabalhar mais, tá? Então ela pode ser que a Maria seja professora e astronauta ao mesmo tempo, não tem problema. Então aqui é só mais uma explicaçãozinha. Alguma dúvida aqui? Vou prosseguir, então. Nenhum, professor. Tudo certinho, né? Vamos para condicional, pessoal. Condicional é o se então, tá? Se então. Dados duas Professor. proposições. Oi, pode falar. O João tinha uma dúvida ali na No parte chat? anterior. Não, na parte anterior ali, ele falou. Ele acho falou o que senhor tinha não escutou. dúvida, eu acho que eu escutei baixo. Pode falar, desculpa. Eu, no caso? Não, alguém tinha dúvida? Quem tem dúvida? Sei. Alguém abriu o chat aí pra falar que tinha dúvida. Eu acho que ele falou que não tem dúvida. Eu falei que eu Ah, não não. tinha, se for no É. caso, né? Ah, então eu que escutei errado, perdão. Não, Nada. tranquilo. Segue o baile. Então vamos. Vamos que tem coisa aí. Tem coisa. Então, beleza, pessoal. Condicional. Deixa eu falar assim, condicional, porque aí eu corto uns trechos aqui. E fica mais rápido a aula, assim. Então, vou falar aqui da condicional. A proposição condicional de duas proposições simples, P e Q, tá? É uma proposição composta que ela vai ter um caso só onde ela vai dar falso. Tudo bem? É quando a proposição P é verdadeira e Q é falsa. Tá? A notação dessa proposição condicional é dada pela setinha aqui da esquerda para a direita. Como é que eu vou ler? Eu vou ler assim, se eu tenho P, né? Se P, então Q. Tá? Tem esse nome de condicional que parece que o Q está condicionado a P. Tá? Mas a gente vai ver que isso é só uma estrutura, tá? Não necessariamente uma coisa deduz da outra. Mas como que é a tabela verdade? Só um caso que vai dar falso, que é quando P é verdadeiro, Q é falso. Mas quando todas as outras, quando P e Q são verdadeiros ou P é falso, por exemplo, vai ser verdadeiro. Tá? Talvez seja um pouco contraintuitivo no primeiro momento, tá? Mas a gente vamos ver alguns exemplos. Depois eu tento explicar um pouco melhor aqui. Primeiro exemplo é uma coisa, só para desconstruir, tipo, não pensar em condicional, depois eu já volto com esses nomes aqui. Então eu posso montar a frase. Eu falei, o conectivo ele conecta duas proposições e a gente está muito interessado no conteúdo. Então, por exemplo, a rosa é uma flor, a lua é um satélite. Tá? Então eu posso falar, se a rosa é uma flor, então a lua é um satélite. Então, conectei aqui, é condicional. Se P, então o quê? Não tem muito sentido, né? Não é uma coisa que condiciona a outra, mas é uma proposição composta. E eu posso analisar segundo a tabela lá. Então, por exemplo, a rosa é uma flor verdadeira, a lua é um satélite verdadeiro. Essa condicional aqui é verdadeira. Tá? Então, analisando mesmo, logicamente, mesmo seguindo a nossa tabela. Se P e Q é verdadeiro, P então Q é verdadeiro. Então, isso é para dizer que a gente não está pensando que o Q se deduz de P, é só um conectivo. Tá? Outro exemplo. João é lavrense, João é mineiro. Se João é lavrense, então João é mineiro. Tá? Aqui o conteúdo faz sentido. Né? Uma coisa meio que está condicionado aí, né? Por exemplo. Então, eu não conheço o João, a gente não vai analisar se é verdadeiro ou falso. Pode ter um João aqui na sala, né? A gente pode ser o João não é de Lavras, então pelo menos a primeira vai ser falsa. Mas, enfim, é assim que monta a frase usando o condicional. Agora, vamos dar alguns nomes aqui. Por exemplo, P, então o quê? O P é uma proposição simples, a gente pode chamar ele de antecedente. E o Q de consequente. Tá? Então tem esses nominhos aí que às vezes a gente vai usar. Tá? E também muitas vezes usado é o tal de condição suficiente e condição necessária. Tá? O P também é chamado de condição suficiente e o Q também é chamado de condição necessária. Tá? E como é que a gente guarda isso? Eu vou usar o último exemplo
para ajudar a gente a entender por que chama condição suficiente, por que chama condição necessária. Antecedente e consequente, acho que é mais fácil guardar, né? O que vem antes da flechinha e o que vem depois. Aqui nesse exemplo nosso, o João é lavrense e João é mineiro. Esse seria a condição suficiente. Suficiente. E esse aqui é a condição necessária. Vamos pensar assim, se eu sou lavrense, né? Eu sou lavrense. Lavras é em Minas Gerais, tá? Então, automaticamente, eu sou mineiro. Tudo bem? Então, ser lavrense basta para ser mineiro. Ser lavrense é suficiente para eu ser mineiro. Tá? Se eu nasci em Campo Belo, se eu nasci em Pouso Alegre, se eu nasci... Também me diz que eu sou mineiro. Então, são condições suficientes. Tá? Agora, eu sou mineiro. Tá? Eu quero tentar explicar porque isso é uma condição necessária, né? Porque se eu sou lavrense, necessariamente, eu sou mineiro. Porque se eu sou lavrense, eu nasci em Minas Gerais, logo eu sou mineiro. Então, é uma condição necessária para que eu seja lavrense, tá? Aqui, os slides estão... Eu acabei trocando aqui, mas é o seguinte, né? Aqui eu só reexplico, tá? Também vocês têm acesso a esses slides no campus, né? Tudo bem, essas palavras, suficiente, necessário, ficou claro? É um exemplo para explicar a nomenclatura ali, né? Mas no futuro vocês vão usar em algumas situações, mas suficiente é algo que basta para alguma coisa acontecer e o necessário é o que realmente precisa ter, né? Para que tal coisa aconteça. Tá? Então, o consequente é uma condição necessária e o suficiente é o antecedente, tá? Uma vez, na aula passada, talvez, foi assim, a dúvida que ficou é, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu inventar um exemplo. Se... acho que o exemplo era qual? Não, se a Terra, acho que era alguma coisa assim, se a Terra... A Terra era plana, aí tinha uma coisa com Vamos matemática. por, se a Terra é plana, então... Não vou pôr plana não, porque vai que tem um terraplanista aí e vai ficar bravo comigo. Se a Terra é quadrada, então, eu acho que a Terra é quadrada. Então, Gauss é matemática. Vamos pôr assim. Gauss, tu não sabe o que é matemática. Se tu não sabe, tá sabendo agora. Gauss é matemática. Aqui, olhando a tabela, você vai conseguir responder. Né? Se a Terra é quadrada, é falso, e Gauss é matemática verdadeira. Então, olhando essa condicional, tudo isso é verdadeiro. Tá? E aí eu lembro que alguém perguntou, mas não faz muito sentido, né? Tipo, qual que é a intuição por trás disso? Por que essa tabela é dessa forma? Então, assim, tentando explicar, tem um outro exemplo que é mais ou menos assim. Se Maria, vou chamar de Maria, me ligar, então vamos para a festa, vamos na festa, vamos ir para a festa. Ixi, não ficou ruim, hein? Vamos ir para a festa. O português mandou um abraço. Então, assim, se a Maria me ligar, a gente vai para a festa. Então, como que isso é uma condição, uma condicional. Tá? Vou tentar criar uma tabela aí, tentar criar uma razão aqui, usando essa frase. Porque como que uma coisa é falsa e consequentemente verdadeiro, vai ser verdadeiro. Eu não sei se vocês tinham essa dúvida, eu nem estava pensando nisso, mas depois, caso apareça essa dúvida, vocês assistem o vídeo de novo aqui e vê. Então, se a Maria me ligar, a gente vai para a festa. Essa é uma condição.
essa condição é verdadeira se de fato as coisas ocorrerem. Então, por exemplo, a Maria me ligou e a gente foi na festa. Então você pode dizer que essa condicional é verdadeira. Tá? O único caso dessa condicional ser falsa, estou olhando como um todo, né? É no caso dela me ligar e a gente não foi na festa. Então isso não era uma condição verdadeira, né? Então esse é o caso do verdadeiro ou falso. Ou seja, aconteceu dela me ligar, mas falhou aqui de ir na festa. Então a condicional em si é falsa. Agora, o que acontece se ela não me ligar? Aí o que acontece é que a condicional não é aplicada. Então, assim, se ela não me ligar, não quer dizer que eu não vou na festa. Eu posso ir como não ir. E ambas essas situações são verdadeiras. Porque se ela não me ligou, então não ocorreu, é falso, né? Isso não me impede de ir na festa, não. A condicional era, se ela me ligar, eu vou. Se ela me ligar e eu não for, essa condicional não era verdadeira. Mas se ela não ligar, eu posso ir como não posso não ir. As duas situações podem ocorrer. Então, por isso que é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? Não sei se ficou claro, mas eu acho que dá para intuir aí essa tabela com esse raciocínio. Tudo bem? Aí, nesse caso, as duas seriam falsas? Como assim? Se Maria me ligar, vamos ir à festa? Porque você não tem certeza de nenhuma. Não. Se ela não me ligar, Beleza. então se Aí, ela não me ligar, eu considero isso como falso. Então eu perfeito. posso ir E não e ir. como não ir. E isso é plausível, né? Então isso é De qualquer verdadeiro. forma, vai ser verdadeiro, né? Entendeu? Isso é plausível de acontecer. Mas o que impede da condicional ser verdadeira é se ela me ligar e eu não for. Então essa condição não foi satisfeita. É condicional em si, né? Então ela não é uma condicional verdadeira. Então seria um caso onde isso seria falso, essa condicional. Tá? E aqui é como se a condicional nem foi aplicada, né? Porque não aconteceu dela me ligar, né? Então não foi testado. Poderia pensar assim também. Legal. Para finalizar, tem a nosso último conectivo, operador lógico, que é o bicondicional, que é o C e somente C. Tá? E aí você vê que o símbolo dela é um tracinho aqui com uma flechinha na ponta, né? Duas setinhas aqui, um para cada lado. Então eu vou pegar duas proposições, eu vou conectar elas com o C e somente C, né? Podendo estar assim, P, vou ler C e somente C, Q. E ela vai ser verdade quando os valores lógicos forem iguais. E falso caso contrário. Então, eu penso também, às vezes, nesse C somente C como um símbolo de equivalência. Tá? Então, se ambas forem verdades, vai ser verdade. Se ambas forem falsas, vai ser verdade. E se uma é verdade e outra é falsa, tudo vai ser falso. Tá? Então, meio que penso que ela está relacionando duas proposições que teriam que ser equivalentes, né, em valores lógicos. Se elas repetem os mesmos valores, né, FF ou VV, vai ser verdadeira. Se for um contrário do outro, vai desequilibrar e vai ser falso, tá? A gente pode pensar na bicondicional como se fosse um C, então, dos dois lados, tá? Então, P, se P, então Q, e se Q, então P. É uma conjunção dessas duas, né, de um para o lado e do outro. E aí, usando aqueles nomes, né, o P vai ser tanto condição necessária como suficiente para Q. Tá? Aqui eu peguei uns exemplos bem artificiais, né? E aí a gente gera uma lista de exemplos aí. Então, por exemplo, P é 2 mais 2 é igual a 4, Roma fica na Europa, a grama é azul. Vamos supor que a grama não é azul, né? Jogou tinta nela. O sol é frio, imagino que não. Então, é falso. E eu posso criar frases com os conectivos, né? Sei somente C. 2 mais 4 2 mais 2 é igual a 4, sei somente C, a grama é azul. Então, por exemplo, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso. Então, o conjunto, como não são iguais, né? Então, isso aqui vai ser falso no final. Ou Q mais 2 é igual... Q mais 2. 2 mais 2 é igual a 4, sei somente C, Roma fica na Europa. Tá? Então, verdadeiro com verdadeiro, equivalente. Pelo menos logicamente equivalente, né? A grama é azul é falso, o sol é frio é falso, são logicamente equivalentes, então tudo isso é verdadeiro. Tá? A gente analisa a proposição como um todo,
e a gente trabalha usando as tabelas verdades. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham anotado aí as tabelinhas para a gente trabalhar na continuação da aula agora. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente encerra aqui. Aqui tem um exercíciozinho. Deixa eu ver que alguém perguntou alguma coisa. Senhor, pode voltar ali rapidão o slide? Tirar um print, por favor. Ah, sim. Aqui? Isso. Você quer Valeu. que eu apague isso aqui? Deixa eu apagar isso. Já tirei o print. Ah, tá. Depois você recorta, né? Aham. É só para a gente usar, para poder usar agora, tá? Daqui a pouquinho. Não sei, já são Ô, Nelson. das 8. Mas a gente tem 1 hora aí quase. 50 minutos de aula. Fala aí. Aplicando um exemplo anterior que o senhor deu aí de se Maria me ligar, vamos à festa, podemos então implementar nessa tabela bicondicional? Mudaria o sentido dela? Por exemplo, Maria me liga, sei somente se vamos na festa? Sim. Não, seria outra proposição, né? Seria outra. Você vê que as tabelas são bem diferentes, né? As tabelas verdades aqui, por exemplo. Essa aqui é VFFV, né? VFFV. E lá fica VFVV. Então tem uma mudança aqui no meio. Você vai mudar o sentido. Vai ser uma nova proposição. Se você analisar o conteúdo, vai ser outra coisa. Tá? Eu não sei, não entendi muito bem a pergunta. Mas se você aplicar um outro conectivo, você tem um outro tipo de frase, né? Eu digo pelo fato de começar pelo C aí, né? Se Maria me ligar, vamos à festa. E se implementasse essa frase da... Não, ficaria assim. Se Maria me ligar, vamos à festa. Sim. Se vamos à festa, Maria me ligar. Vamos traduzir, né? Ou se vamos à festa, então a Maria vai me ligar. Talvez eu tenho que melhorar o português, né? Tipo, se a Maria me liga, vamos tentar pôr no presente. Se a Maria me liga, a gente vai na festa. Se a gente for na festa, quer dizer que a Maria me ligou, alguma coisa assim. Não, desculpa, eu falo desse jeito errado. Se a gente vai na festa, então quer dizer que a Maria liga. Mas é como se fosse assim, você gerou uma equivalência. Se ela telefonar, você vai. Se você tá na festa, quer dizer que ela telefona. Uhum. Então, assim, não tem aquele caso de você ter ido na festa e ela não ter te ligado, por exemplo. Então, é meio que tem essa equivalência. Mas muda, é outra coisa, né? Não tem, a relação entre bicondicional e condicional é que a bicondicional é expressada por duas condicionais, né? Uma em duas direções diferentes. Mas eu não vou poder pegar uma coisa e transformar noutra. Se eu fizer uma transformação, apresentar uma outra condicional, eu vou criar uma nova proposição, tá, entendeu? À medida que eu vou operando, eu não vou obter uma coisa equivalente, eu vou obter novas coisas. Então, Entendi. No caso que você está falando, por exemplo, a bicondicional é basicamente pegar uma condicional e colocar outra condicional. Então, tá vendo que eu aumentei. Isso aqui é uma proposição composta de duas, né? Mas eu já tenho mais... Eu adicionei um conectivo novo e mudei a ordem aqui. Mas essa é a bicondicional. A gente vai ver sobre equivalências de certas proposições com outras, tá? Que são coisas que apresentam a mesma tabela verdade. Mas o objetivo meu agora é explicar como que a gente resolve coisas assim, coisas maiores, né? Expliquei para vocês de 2 a 2, usando os conectivos, e agora então, são apresentados todos os objetos aí do jogo, né? E agora a graça vai ser fazer tabelas maiores de proposições grandes, né, com bastantes conectivos e proposições, e avaliar se vai ser verdadeiro ou falso. Sem entrar em muitos detalhes do conteúdo da frase, mas é mais mecânico mesmo, analisando ali, usando as tabelas. Deixei um disso. Tá legal. Qualquer dúvida também, vocês podem perguntar. Só vou deixar esse exercício aqui como exercício. E aí, ou não, né? Vou fazer
Vou fazer o primeiro aqui, e aí o segundo vocês fazem, e depois vocês entram em contato. Por exemplo, o exercício é para você traduzir em linguagem simbólica. Tá? Então, eu tenho todas as frases aqui em linguagem corrente. Primeira coisa que você faz é dar nomes, dar símbolos para as proposições. Por exemplo, o Luan é legal é P. O Luan está triste é Q. A Suzana paga as bebidas é R. A Maria paga as comidas é S. Você vai gastando as letrinhas. Laurindo vai na festa é T, R, S, T. Laurindo paga as comidas é U. Laurindo paga as bebidas é V. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposições. E aqui, uma vez que você aprendeu os conectivos, né? Pelo menos os símbolos dos conectivos, a gente viu então não, e, ou exclusivo, se então, se e somente se. Aí eu quero que vocês reescrevam essas frases usando os símbolos. Então, por exemplo, não é verdade que o Luan é legal, mas Luan está triste. Né? Mas está triste. Então você já sabe aqui, ó, não é verdade que. Então é o não. Luan é legal. Então não é verdade que Luan é legal. Então é não ter. Agora vem um detalhe assim. Ah, mas o Luan está triste. O que é aqui? Isso aqui é uma coisa da nossa língua, né? Mas eu poderia ter escrito de outra forma. Não é verdade que o Luan é legal. E é verdade que o Luan está triste, por exemplo, né? Então é um E aqui, tá, pessoal? E aqui fica que esse negação é só com relação a P. Então, a gente vai ver que tem que colocar uns parênteses aqui para não ficar muito confuso. E Luan está triste. Então, meio que a gente escreveu aqui em símbolos. Né? Então, não é verdade que o Luan é legal, mas é verdade que ele está triste. Tá? E aí tem essa aqui um pouquinho maior para vocês praticarem aqui.